Olá, amigos e amigas, vou pedindo a vocês aí que se inscrevam neste nosso canal Brotar da Semente, deixem aí o like de vocês, compartilhem esse vídeo e escreva aí a sua mensagem, né? Deixe a sua mensagem aí, que assim que possível terei todo o prazer em respondê-la. Bom, dando sequência aí à nossa leitura, uma leitura aí política, né, do Platão, que foi um importante filósofo grego, talvez aí um dos pais, né, da filosofia grega, e também tem aí a sua atuação política. Eu comecei aqui um fichamento sobre a contribuição deste pensador, do Platão, para a política. O Platão, ele vai dizer, deixa eu paralisar aqui, porque eu preciso encontrar onde que eu coloquei o fichamento aqui que eu fiz. Bom, deixa eu ver aqui se ele está aqui. Bom, já volto. Vou ver se eu deixei no outro quarto ali o fichamento. Mas aguardem aí, agradeço aí quem está ao vivo, Ademar Pereira, que eu estou de volta para fazer um bate-papo com vocês aqui sobre a obra de Platão. Se inscrevam aí no nosso canal Brotar da Semente aqui no YouTube. Bom, galera, então Platão, os pensadores. Platão é um dos principais filósofos aí da filosofia grega. Ele que aprendeu muito com Sócrates e que depois ensinou muito a Aristóteles. Então, nesse livro, o começo desse livro, eu estou aprendendo que o grego antigo, ele pensava a política, né? Ele pensava a política de que modo? Ele pensava em si mesmo, antes de tudo, como um cidadão ou como um animal político, que vai ser uma definição depois do Aristóteles. E a cidade era conhecida como polis. Então daí surge o termo política. A polis, ela era a cidade do ponto de vista geográfico, mas também do ponto de vista organizacional e social. Então daí tem a origem a política, ou seja, a forma de se organizar, de se tomar decisões na cidade. O político ou o cidadão era as pessoas que poderiam tomar as decisões. Então, o Tales de Mileto, que é também um filósofo, ele teria desempenhado um papel fundamental na Grécia Antiga, quando ele tentou convencer os gregos da Jônia a se unirem numa federação e assim resistir à dominação persa. Um pouco dessa história da dominação persa nós vamos ver naquele filme Os 300. Tem a primeira parte que o pessoal de Atenas, o pessoal de Esparta, quer dizer, resiste, mas perdem no final. E aí Atenas que lidera depois a vários navios, né, a Federação Marítima, para poder derrotar os persas.
O Renato colocou muito bem outro dia aqui no Brotar da Semente o termo hegemonia. Né? Hegemonia vem do grego, né? O termo hegemônico. Então, que também foi usado aí bem, né, na nossa época agora pelo Gramsci. Dou uma boa noite aí para o nosso amigo Manezinho Santos, da Rádio 13, também boa noite ao Ademar Pereira. Então, nesse período, aproximadamente, ali nós estamos falando do século ali 4, né, século 4 antes de Cristo, Atenas liderou o mundo grego para derrotar os persas. Então foi através da política que Atenas derrotou os persas. Manezinho está dizendo grande abraço aqui à Rádio 13, grande abraço aí para vocês também, grande abraço ao Ademar. Então vejam que, liderando as cidades gregas, eles conseguiram montar uma grande federação marítima e derrotar os persas. Então, vitória do que aí? Da organização, da política. Então, mais ou menos aí, no ano de 508 a.C., Atenas, né? Clístenes promove uma revolta popular e o governo de Atenas passa a ser exercido pelos cidadãos, pelos povos, porque antes eram os aristocratas que comandavam. Ou seja, através da eclésia, da assembleia. Então havia as assembleias, e aí o líder que estava nessa assembleia colocava em votação e os cidadãos decidiam. Mas quem era o cidadão na Grécia? O cidadão na Grécia eram os homens brancos, ricos. Então excluía as mulheres, os escravos e os estrangeiros. Então, uma democracia limitada. Mas será que hoje, comparando aí a Grécia, o berço ali da democracia, né, democracia, governo do povo, será que hoje nós podemos dizer que nós temos uma democracia plena? Ou será que temos vícios e fragilidades aí parecidas com o tempo grego? Então veja, embora hoje todos nós tenhamos direito ao voto, né, ou seja, homem, rico, pobre, branco, negro, mulheres, até os estrangeiros que estão no Brasil, que se nacionalizam, podem votar. Mas será que podemos dizer que estamos numa democracia plena? E se não estamos, por quê? Vejam, aqui em Belo Horizonte, o guarda municipal foi abordar um cidadão numa festa e ele diz: cidadão não, servidor federal. Então vejam que discrepância, vejam que ignorância, porque, vejam, ser chamado de cidadão deveria ser uma honra. Nós exercemos a cidadania, somos cidadãos, né? Somos os donos da cidade. Mas ele disse, o ignorante, cidadão não, servidor federal, como se cidadão fosse algo menor. Então vejam como o termo cidadão e ser cidadão está sendo pejorativo, está sendo diminuído, está sendo negado. E deveria ser o contrário, porque o cidadão é o chefe do servidor federal. Ou seja, se ele não é cidadão, ele é um servidor federal, o servidor federal deve obediência ao cidadão. Então nós precisamos recuperar aí o termo cidadania. Então essa democracia, ela tem aí as suas imperfeições. Então não era, né, é o berço da democracia, mas era uma espécie de oligarquia
atenuada. Então, como eu disse, eram lidos lá os relatórios, né? O líder de plantão fazia a leitura dos relatórios e os cidadãos, aqueles que tinham direito, pediam a palavra e defendiam os seus argumentos a favor ou contra. Então tem uma expressão grega, quem pede a palavra. Mas poucos faziam isso. Mesmo entre os que tinham o direito, poucos faziam, né? Então quem mais faziam? Aqueles que tinham o dom da oratória, aqueles que conheciam os negócios públicos, né? Aqueles que tinham um raciocínio mais com maior habilidade, aqueles que sabiam usar a voz, os gestos. Então eles acabavam colocando seus pontos de vista e através da persuasão, através da retórica, lideravam aí as decisões. Então a eloquência tornou-se assim uma verdadeira potência, né, daquela época. Então se além de um bom orador, né, o cidadão fosse uma pessoa de ação, como Péricles, ele tornava-se um verdadeiro político. Então, e eles, né, para não, depois daquela revolta popular, para não voltar ao tempo da aristocracia, sem que os cidadãos tivessem direito de decidir, o que eles fizeram, né? Eles aprovaram, né, que o mandato de cada dos eleitos durariam apenas um ano. Então não tinha um caráter vitalício como era no passado, não era hereditário, não era passado de pais para filhos. E para acabar justamente com o centralismo, com o governo de uma pessoa só. E isso lembra aí a questão atual, né, essa discussão que terminou ontem, né, que o STF decidiu por 7-5 contra a reeleição do presidente do Senado e por 6-5 contra a reeleição do presidente da Câmara Federal. Vejam que incoerência, né? Teve um ministro, esse último que o Bolsonaro nomeou, que ele votou a favor da reeleição no Senado e não na reeleição na Câmara, sendo que a Constituição é textual, está bem claro, qualquer pessoa que lê vai perceber que não é admitida a reeleição dos presidentes aí das duas casas. Nem deveria ser pautado isso no STF. Só pautar isso já é uma blasfêmia à Constituição brasileira. No entanto, ainda bem que o bom senso prevaleceu, porque seria rasgar a Constituição, seria transformar a Constituição no casuísmo, seria querer transformar a nossa democracia numa aristocracia, né, no poder de poucos. Democracia subentende o poder de muitos. Então tá aí as primeiras páginas, esse é o fichamento que eu fiz, que eu queria dividir com vocês. Agradeço aí quem assistiu ao vivo, peço a vocês que se inscrevam no nosso canal Brotar da Semente. Vou tentar cada vez mais compartilhar as nossas leituras sobre política aí com vocês. E como eu disse, estou voltando a ler para entender um pouco mais aí, porque com toda a minha experiência de quem já viveu aí o movimento estudantil, viveu aí a vida partidária, eu sinto que cada vez mais eu entendo menos, porque a política tem mudado muito e parece que vivemos em tempos onde o bezerro, uma expressão aqui muito usada em Minas, o bezerro não está reconhecendo a própria mãe, né, a própria vaca, porque tudo está invertido. Então é isso, meus amigos, grande abraço aí a todos vocês e sejamos aí conscientes de que fora da política não há salvação. Não? Então quem nega a política ou é um idiota, ou é um ignorante, ou os dois, porque
tudo é política. Tudo são decisões que nós tomamos no dia a dia. Não fazer política é uma decisão política. Né? Então, sejamos atentos aí às decisões que são tomadas. Tá bom? Grande abraço, se inscrevam aí no canal Brotar da Semente. Rádio 13 responde, esse não é o cidadão, é um babaca da política. Fica mais companheiro. Não, a ideia é fazer textos, é fazer vídeos curtos mesmo, para não cansar aí os colegas que estão assistindo. Vou rapidinho aqui, ó. Sérgio Vaz, grande poeta aí de São Paulo. Milagres acontecem quando a gente vai à luta. Então, grande Sérgio Vaz aí para encerrar a noite de hoje aqui. Grande abraço, fiquem com Deus, se cuidem, usem máscaras ao saírem de casa, lavem bem as mãos, mantenham o distanciamento social das demais pessoas, né? Vamos ter essa consciência. Abraço, grande